dando início agora, agradecer a presença de quem já chegou, quem já colocou o nome, e apresentando também para quem é novo no nosso projeto, explicar um pouquinho a proposta. A ideia da campanha dos webinars desse mês foi para trazer conscientização em relação aos temas da comunidade LGBT, principalmente na atenção à saúde, voltado para os diferentes grupos dentro da comunidade LGBT e das diferentes atenções necessárias de saúde dessa população, e na intenção de a gente fazer a arrecadação de fundos para ajudar ONGs que amparam a população LGBT mais vulnerável nessa época da pandemia. Para quem está chegando agora, eu vou pedindo para deixar o microfone desligado, a câmera desligada, e colocar o nome completo, por favor, no chat ao lado, ok? Hoje o nosso tema é sobre saúde de pessoas trans e travestis. Me apresento, meu nome é Eduardo Pérez, sou clínico geral, sexólogo clínico, e atuo como clínico no ambulatório de terapia hormonal para pessoas trans e travestis da UBS República no centro de São Paulo, e no momento estou especializando em saúde de população LGBTQIA, e hoje o ilustre convidado do dia é o Dr. Giancarlo Fiziri, de deixar ele se apresentar. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Edu, pelo convite. Obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente, aqui nos ouvindo. Meu nome é Giancarlo Gian, sou psiquiatra, fiz formação também em psicodrama e trabalho com sexualidade humana há mais ou menos 25 anos e de um bom tempo para cá venho atuando aí com as pessoas transgênero. Mas, de uma maneira geral, é isso. Tá? Muito obrigado pela presença de todos. Para a gente poder introduzir quais são os temas de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre determinantes sociais de saúde na população trans, dentre as determinantes exclusão social, educação, trabalho, preconceito e violência. Vamos falar um pouquinho sobre o cuidador, né, a função do profissional de saúde na atenção à população trans, abordar um pouco do protocolo transexualizador, a transgenericidade através do tempo, né? Então, desde a idade jovem até a idade adulta, e o suporte psicológico para essa população. Antes da gente introduzir esses temas, eu queria que a gente tocar algo que é um tema muito, muito conversado, sobre a diferença, por que existem termos diferentes em relação a transgênero e travesti. Por que a gente fala, doutor Jean, população trans e travesti? Bom, de uma maneira geral, né, o termo transgênero, a gente poderia dizer que é um termo guarda-chuva que se refere a todas aquelas pessoas que não se identificam completamente com o gênero que foi designado ao nascimento. Quando eu estou falando gênero designado ao nascimento, estou falando, em outras palavras, o sexo que a pessoa nasceu, né, e, no determinado cultura e tempo, o gênero correspondente a essa cultura. Então, gênero designado ao nascimento. Então, isso, de uma maneira geral, é como as pessoas transgênero se identificam. Mas já, por sua vez, as pessoas travestis, ela é uma identidade transfeminina, né, em que as pessoas, né, elas se identificam com o gênero que foi designado ao nascimento, mas não se identificam, né, com a expressão ou com os aspectos culturais e sociais associados a isso. E é importante adicionar também que dentro do movimento trans e travesti na própria comunidade LGBT, a identidade travesti, a identidade de gênero travesti, ela é bastante reforçada pelas pessoas travestis, as mulheres travestis, por ser também uma identidade política, né? Então, a gente tem na América Latina a identidade da mulher travesti como, historicamente, uma identidade ainda mais marginalizada, e por isso é importante reivindicar essas existências dentro do próprio movimento para evitar qualquer invisibilidade desse grupo, que já sofreu bastante repressão desde a época histórica de ditadura no país. Aliás, também quando estudos assim feitos em outros países, né, que geralmente eles não têm essa identidade, ou às vezes tem outras identidades que não correspondem só ao termo transgênero, né, geralmente eles citam isso, né, como sendo as mulheres travestis, né, como uma identidade transfeminina. Tá? Exatamente. Exatamente. E quando a gente está falando sobre população trans, população travesti, é muito importante a gente, antes de abordar qualquer tema mais profundo, a gente explicar um pouquinho determinantes sociais de saúde, por que eles são tão importantes. São importantes para toda a população, mas quando a gente está aqui conversando sobre população trans travesti, a gente não fala só de fatores biológicos,
né, que interfere na qualidade de vida e da saúde. A gente tem que abordar como a falta de acesso à habitação, a falta de acesso à educação, a ambiente de trabalho e de condições socioeconômicas, culturais e ambientais em geral, elas podem acabar sendo agindo de forma não benéfica para essa população, porque a gente tem uma estrutura social que não auxilia essa população nesse sentido. E o primeiro quesito que a gente vai abordar aqui é a exclusão social, que existe tanto dentro e fora do movimento LGBT. A gente tem isso pela afirmação dessa identidade de gênero, afirmação da identidade trans, e também pela ocupação de espaços públicos, né? Doutor Janso, gostaria de adicionar alguma coisa? Não, eu vou adicionar, nem sou eu que vou dizer isso, né, mas tem um grupo de artigos muito interessantes que foi elaborado pela revista Lancet, né, em relação à saúde das pessoas transgênero de uma maneira geral, né, são 3 artigos muito importantes, aliás, se vocês consultarem é fácil o acesso, né, e eu poderia resumir isso, né, e eles abordam muito dessa maneira, né, que são pessoas que vivem à margem da sociedade, e tudo o que implica com esse fato, ou seja, de você estar à margem da sociedade. Isso provoca um estresse chamado de estresse de minoria, e muitas vezes se fala que até esse próprio estresse de minoria, ele por si só, já é um indicativo de um preditor, assim, de cuidados com a saúde, que ficam aquém, né, da sociedade em geral. Exato. Dando continuidade nesses fatores que são fatores marginalizantes da população trans, além da própria exclusão social, com redução ao acesso básico, a direitos básicos, a gente tem uma redução ao acesso à educação. Então, a população travesti e transexual no país tem uma limitação muito grande ao ensino superior, né? Isso acaba limitando também o acesso ao mercado de trabalho. A gente tem algumas iniciativas em ação no país, um exemplo delas é uma das instituições que a gente está auxiliando com essa atividade, que é a Transveste, que são iniciativas de cursos pré-vestibulares para pessoas trans e travestis para poderem ter acesso ao ensino superior. Então, a gente tem com a permissão da retificação do nome social da população trans no país, teve uma mudança no acesso ao ensino básico, ao ensino médio e ao ensino superior, aumentando o número de matrículas dessa população, isso no estado de São Paulo, mas foi visto também ao redor do país. Sabendo que a educação é uma das formas de garantir ao mercado de trabalho. Dando exemplos aqui de algumas pessoas que são exemplos dentro do movimento trans, que alcançaram o ensino superior, a gente tem a Meg Hayara, a primeira travesti negra doutora do estado do Paraná, a gente tem Jaqueline Gomes, psicóloga e autora do livro Transfeminismo, Valentim Félix, primeiro homem trans formado na UFMT, e Letícia Lanz, que é uma colega psicanalista nossa, que hoje atua no estado de São Paulo. Na continuidade, falando do acesso à educação, a gente também tem acesso ao mercado de trabalho, sabendo que a maioria da população trans hoje, com dificuldade de acesso ao mercado de trabalho formal, boa parte, 90% de travestis e transexuais estão se prostituindo ou trabalham no mercado informal por não terem conseguido emprego, mesmo com bons currículos, ou terem uma maior dificuldade ao mercado de trabalho. Que vai muito do que o Dr. Jean falou sobre a marginalização dessa população, não é mesmo? Não, continua, é isso mesmo. Isso. Legal. É o que a gente tem para falar, né? Essa dificuldade do mercado, mas a gente tem algumas iniciativas em determinados estados do país para facilitar o acesso ao mercado de trabalho para essa população. Então, seria uma forma de fazer uma correção dessa injustiça social e de garantir que essa população tenha melhora nos seus determinantes sociais de saúde, porque uma vez que consegue acessar a educação e o mercado de trabalho, consegue também ter acesso a melhores condições de qualidade de vida. Outra coisa que também se expressa nesses determinantes, é algo que a gente pode se estender um pouco aqui na discussão, é o preconceito e a violência direcionados à população trans. Então, a gente sabe que a gente já conversou em outros temas aqui do nosso webinar, como a violência à população LGBT, a LGBTfobia,
é muito direcionado, em grande parte, à população transexual e travesti do país, né? Então, dos dados, desde 2008 até 2019, a gente tem um avanço nos crimes de LGBTfóbicos no país, com uma pequena redução de 2017 para cá, muito porque a gente pode contar um pouco com a subnotificação desses casos. A grande maioria das mortes LGBTfóbicas no país são de pessoas trans, travestis e transexuais. E são, em grande maioria, mortes violentas, por tiro, facada, espancamento ou com doses de tortura, né? Essa população, a gente tem uma intersecção com outras características sociais do país. Geralmente, são crimes motivados por preconceito, que ocorrem dentro de ambientes de relacionamentos próximos, sofrem grande subnotificação, então a gente tem uma dificuldade de acesso com o registro para poder saber, de fato, qual é a quantidade de crimes que estão ocorrendo com essa população. E a gente tem também uma intersecção com fatores raciais e fatores sociais, né? Então, boa parte da população trans que morre é também negra e também de classes sociais mais baixas, né? Doutor, você gostaria de adicionar alguma coisa nesse tema? Olha, em relação a preconceito e violência, realmente é um tema que a gente tem bastante coisa para, né, para conversar, mas se a gente pegar, por exemplo, esse indicador de violência, e se a gente desmembrar ele, por exemplo, em violência verbal, em violência sexual, e outros tipos de violência, como traumas sofridos durante a infância, e também até violências, né, com uso, por exemplo, de armas de fogo e outras armas, até chegar à morte, a gente vai ver que todos esses indicadores aqui, de uma certa maneira, eles estão todos mais altos em todas as pessoas que compõem a população LGBT++, né? Agora, dentro da própria população LGBT++, né, as pessoas que vão sofrer mais com isso, né, são as pessoas, né, que apresentam uma identidade trans. Então, todos esses indicadores, eles são mais altos nesse grupo, e ainda eles são mais altos ainda dentro da própria comunidade LGBT. Então, Exato. acho que isso é um fato bastante importante, né, por a gente estar aqui participando, são questões que a gente tem que levar bastante em consideração, né? Isso não sou eu que falo, mas se vocês quiserem também dar uma olhada, né, tem aquele Transgender Europe, que é o TGEU, né, que é fácil vocês acessarem também, é só colocar aí TGEU, né, aí no Google, enfim, né, lá eles dão um panorama mundial de como que tem a questão da violência em todos os países do mundo. E se vocês olharem lá o mapinha que eles têm, é triste de se ver, né? O que está pintado em vermelho mais forte é o Brasil. Então, dentro da população LGBT, são as pessoas que mais sofrem violência, são as pessoas que mais morrem, e dentre elas as pessoas trans, que são as que sofrem mais e chegam até com desfecho desfavorável, ou seja, que é o óbito, né, mais que o resto da população, e mais que isso, os países latino-americanos são os países mais responsáveis pelas mortes de pessoas trans, e, infelizmente, o Brasil ocupa o primeiro lugar em relação a isso, né, que mais pessoas trans morrem são aqui, infelizmente, no nosso país. Apesar de, por um outro lado, o nosso país é aquele país que tem mais ONGs ou mais instituições, né, que abraçam essa população. Então, a gente tem uma coisa muito ruim, mas a gente também tem uma coisa muito boa, né? Quem cuida das pessoas está a fim de cuidar, né? Exato. É importante a gente lembrar que a gente está em movimento para tentar resgatar a nossa humanidade, né? Então, a gente, assim como a gente tem esse lado obscuro da nossa sociedade, também tem os movimentos que são muito legais, positivos. Né? Mas é importante a gente ressaltar aqui que o Brasil é responsável por cerca de 43%, a gente tem dados subnotificados, de 46% a 54% das mortes de população trans ao redor do mundo. Então, metade da população trans que é assassinada ou que sofre violência que chega ao desfecho final de morte ocorre no Brasil, e a gente tem características de cunho bastante pesado dessas mortes, né? Então, como histórico que a gente já comentou em outros momentos aqui, do caso da Kelly da Silva, que teve o coração arrancado, o caso da Dandara, que sofreu, que foi apedrejada até a morte. Então, a gente tem, essas histórias se repetem anualmente. Os dados que a gente cita desses números, geralmente são levantados por grupos de
de auxílio, grupos de amparo, né, e grupos que fazem contabilidade dessas mortes. Esses dados que eu trouxe para vocês são do dossiê da Rede Trans Brasil de 2019. A Associação ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, neste ano fez a contabilidade de um aumento de 43% das mortes motivadas por transfobia no primeiro semestre no país. Então, durante a pandemia, além de estar mais exposta por estar em grande quantidade em situação de rua ou em situação de maior vulnerabilidade a população trans e travesti, ela também está mais exposta a sofrer maior violência nesse período do isolamento. E essa questão da violência, desculpa, Edu, só complementando um pouco, né, mas acho que é importante, super importante a gente falar das questões da morte, né, mas tem essas outras agressões, agressão verbal, agressão sexual e outros tipos de violência, como trauma também na infância, são de uma importância muito relevante, porque eles vão causar desfechos ao longo da vida dessa pessoa, né, até do ponto de vista social, até como ponto de vista de saúde mental, muito desfavoráveis, né? Se a gente pensar, por exemplo, em agressão sexual, a gente sabe que, de uma maneira geral, né, isso depois eu posso falar um pouco para vocês, em relação à questão da violência sexual, as mulheres cis, 10% delas, mais ou menos, referem ter já apresentado algum tipo de violência sexual ao longo das suas vidas. Agora, se a gente joga isso para a população LGBT, isso aumenta ainda mais em relação às pessoas trans. E aqui, em particular, a gente não pode esquecer de um dado muito importante, especialmente também com os homens trans, que são recebem muito desfecho de violência física e agressão sexual também. Tá? Exato. Essa exposição de risco em relação ao preconceito e à violência também, por estar mais vulnerável essa população, mais exposta às situações de rua, a gente tem que considerar também as exposições de risco à dependência e a situações que colocam em risco a saúde, né? Em relação à dependência, esses dados são de um estudo de 2013 e eles estão até com terminologia errada por tratar travesti no masculino, mas traz algumas informações em relação ao uso de drogas e quais drogas têm maior frequência nessa população. Então, uma população com maior quadro de dependência, tabagismo, uso de cocaína, de drogas ilícitas e no uso do álcool, né? E geralmente dentro do ambulatório, isso eu vou falar da minha experiência, o doutor Jean também pode falar, a gente também sempre tem que estar trabalhando esses quadros de dependência, né? Uma população que tem maior contato, maior exposição, muitas vezes, a gente acaba tendo que trabalhar também uma orientação para redução de danos em relação ao uso de substâncias ilícitas. O senhor também deve ter uma experiência parecida no ambulatório, doutor? Não, ela é bem parecida. Isso de uma maneira geral, né, em relação também à população LGBT, a questão de uso de substâncias psicoativas, né, tanto de drogas lícitas, até como das drogas ilícitas, ela é maior nessa população e ela acaba também sendo maior entre as pessoas trans. Né? Um fato que também a gente chama atenção é que essa questão de drogas, né, não dá para a gente também dissociar, né, por muitas vezes a questão de trabalho, né, que as pessoas trans, elas acabam tendo que enfrentar ao longo da vida. Então, infelizmente também, né, de uma certa forma, as pessoas trans estão expostas a infecções por doenças sexualmente transmissíveis em maior frequência que também entre as pessoas LGBT e em relação à população em geral, cerca de 6 vezes mais. Então, um fato que a gente sempre também tem que levar em consideração na saúde das pessoas trans, também a gente estar pesquisando, né, a gente estar dando atenção a infecções sexualmente transmissíveis. Tá? Isso. E a exposição de risco também leva à exposição a procedimentos de risco, né? Por isso que a gente debate o acesso dessa população a serviços de saúde, o acolhimento integral, porque a gente tem o quadro do silicone industrial, que é uma exposição de risco para fazer alteração de forma caseira, ou de forma clandestina no próprio corpo, que isso pode levar a quadros graves. Então, de novo, também com experiência de ambulatório, a gente tem diversos pacientes. Eu tendi a ver menos, né? Pacientes mais jovens tinham, agora que tem maior acesso na saúde, tende a procurar menos esses procedimentos. A grande maioria são pacientes trans, principalmente mulheres trans mais velhas. Eu tenho a mesma experiência também, e, aliás, isso me dá muita
muita alegria de ver que aquelas pessoas que vêm buscar ajuda mais jovem, inclusive elas vêm buscar ajuda mais jovem, até as próprias mulheres trans, né, que já vêm procurando ajuda sem ter feito uso de hormônio antes, ou sem estar fazendo uso por maneira própria, ou se automedicando. Então, isso acho que é uma questão muito importante em relação à saúde das pessoas trans, a gente estar orientando para buscar a assistência antes de iniciar qualquer procedimento aí de hormonização. Em relação à silicone industrial, é a mesma coisa, né? Infelizmente, já vi alguns desfechos muito tristes, né, pelo uso de silicone industrial por algumas pessoas, né? E isso é uma prática que a gente tem que cada vez mais desaconselhar, né, essas pessoas, apesar de muitas vezes que o sofrimento às vezes fala mais alto, enfim, toda aquela história que a gente bem sabe, né? Exato. E aqui a gente tem que falar também, já que estamos falando de dar orientação para esses pacientes, do determinado despreparo que a gente tem do cuidador, então do profissional de saúde. Muitas vezes justificado por uma falta de material científico em relação à população trans, então a gente tem essa população que bastante recentemente foi despatologizada pela OMS, então a gente tem agora uma produção bem atual na história da ciência da medicina, de estudo da população trans como um grupo, não como um quadro patológico, mas não dá para negar que ainda existe influência da transfobia, do preconceito social em cima desse tipo de atendimento, e muitas vezes da falta de interesse de profissionais de saúde em relação a buscar as melhores orientações, que não é o caso de ninguém aqui que a gente está discutindo, mas é importante a gente levantar essa bola, porque essa aula também vai estar em acesso para outras pessoas, né? Então, um exemplo que eu trouxe aqui até na imagem é do exame do Papa Nicolau para homens trans. Então, muitas vezes, homens trans não são orientados a realizar esse exame, quando, na verdade, ainda precisam fazer assim, um acompanhamento do exame preventivo, né? Fazer esses exames preventivos de forma adequada, mas isso vai para muito além, né? Vai para o acesso básico dessa população no serviço de saúde, que muitas vezes por despreparo dos cuidadores, por despreparo dos profissionais de saúde ou dos profissionais que estão atrelados ao sistema de saúde, essa população sente uma barreira e tem uma dificuldade de acesso. Aproveitando o gancho, agora eu vou para um outro polo aqui, né? Eu vou para o polo desde lá do início, sabe, de educação mesmo? Lá do começo, né? Quando a gente começa, né, no Beabá, já devia ser aí a questão, né, da aprendizagem sobre diversidade de gênero, né, de uma forma em geral. Mas, mais especificamente, quando a gente fala de profissionais da saúde, né, acho que aqui vocês estão me ouvindo, se vocês são também profissionais, se a gente for olhar, são poucas as faculdades que elas dão algum tipo de orientação, um tipo de capacitação em relação à saúde das pessoas trans. E se o fazem muitas vezes em uma ou duas aulas, o que deveria ser feito ao longo, né, do curso inteiro, porque as pessoas trans representam, eu posso até falar depois um pouco para vocês isso, né, uma parcela muito importante, significativa da população. Então, aquela pessoa que aprende, ela não teve a capacitação. Então, muitas vezes, é dito, né, que essa pessoa é transfóbica, ou que ela não sabe, mas muitas vezes porque ela desconhece. Então, o quanto que a gente precisa ensinar, ou quanto que a gente precisa mostrar, né, para as pessoas que existe uma diversidade. Muitas vezes a pessoa conhecendo e se apropriando, ela vai se sentir mais confortável, inclusive, para estar lidando com as questões de saúde da população trans. Então, aqui eu faço uma questão, tudo bem, tem essa questão, mas eu acho que falta muito ainda educação. Então, acho que quando a gente conseguir educar mais, né, talvez o que a gente encontre hoje como uma atitude de fobia, de preconceito, seja até por falta de conhecimento, por falta de capacitação das pessoas envolvidas no atendimento dessa população. Eu acho que o profissional da saúde aqui vai compartilhar um pouco comigo dessas ideias. Tá? Exato. Inclusive, não compõe, né, de uma forma adequada as diretrizes curriculares nacionais o ensino de diversidade de gênero e diversidade sexual, né? Embora esteja ali a importância de se adicionar tópicos de saúde sexual, muitas vezes, muitas faculdades, aqui eu falo pela minha experiência, mas essa é uma experiência que eu acho que todo mundo que formou ou que está formando pode concordar, que falta, sim, uma informação adequada, né, um estudo adequado em cima desses temas, e o que justifica reprodução de preconceitos que são estruturais na sociedade, né, então, se você não aprende
reconhecer, a identificar o que é a diversidade, reconhecer e aceitar a diversidade, você acaba reproduzindo preconceitos, porque é o que você aprendeu antes mesmo de ser ensinado o contrário. Né? E aqui a gente falando sobre ensino e aplicação de novos conceitos, novas diretrizes, a gente tem a introdução, no ano de 2013, do Protocolo de Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Né? Então, é a política nacional que a gente tem, que traz o protocolo transexualizador para dentro do SUS. Né? Então, a gente já tinha algumas propostas que vinham de determinações do CFM, de alguns procedimentos que podiam ser feitos na população trans, né, que especificamente a gente vai falar de população trans, mas a gente já abordou essa política nacional com os temas falando sobre saúde de população lésbica, homens gays, bissexuais e pessoas bissexuais em geral. Mas é que a gente traz o protocolo transexualizador, dando acesso a essa população ao hormônio, dando acesso a essa população aos serviços ambulatoriais, além, claro, do serviço terciário da cirurgia. Né? Então, inicialmente, a gente tinha, dentro de hospitais universitários, foram 5 hospitais universitários no começo, que começaram com o processo transexualizador. E foi estendido através do protocolo e mudanças que foram sendo feitas nesse protocolo para estender o atendimento a essa população até a atenção primária. O senhor gostaria de adicionar, antes de passar para o próximo? Aliás, tem uma coisa tem um fato muito legal dentro do processo transexualizador. Eu, lá, particularmente, não gosto muito desse nome, né, de processo transexualizador. Parece que é uma coisa que a pessoa, o protocolo, não sei o quê, mas, enfim, eu não gosto muito, mas é o nome que tem e a gente tem que usar ele, né? Exatamente. Mas, enfim, é aquela atenção, que se a gente olhar lá no SUS, a atenção começa na atenção primária, ou seja, o médico que vai da atenção primária, ele já tem que estar capacitado para atender a necessidade dessa população. Então, muitas vezes, ele consegue resolver várias questões da saúde dessas pessoas, né? E quando a necessidade, ou seja, a complexidade ela aumenta, essa pessoa ela pode ser encaminhada para algum serviço onde vão ter recursos, por exemplo, como para hormonização, com esteroides sexuais, e até mesmo em alguns centros, né, como a Edu comentou, que são centros um pouco mais capacitados do ponto de vista para realizar procedimentos cirúrgicos. Né? Então, esses centros, sim, né, vão estar realizando isso. Uma coisa que é importantíssima, acho que na saúde, no acompanhamento da população trans, isso de uma maneira geral, é que a importância de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Ou seja, não é só o psicólogo, não é só o psiquiatra, não é só o cirurgião, endócrino, assistente social, psicólogo e a fono, fisioterapeuta também, se for o caso, né? Mas a integração dessa equipe na assistência a essas pessoas. Então, hoje até o Conselho Federal de Medicina, com a resolução desse ano, praticamente, né, ele passou a criar o que a gente chama de projeto singular, ou seja, para cada pessoa, né, vai ser estabelecida uma norma de procedimentos, né, junto com a pessoa, em relação a todos esses procedimentos aí que estão disponíveis. Isso, que é o PTS, que é um equipamento que a gente tem da medicina de família e comunidade, que é da medicina da atenção básica, né? A gente vai se estende nessa equipe multidisciplinar do ambulatório trans. Então, é um ambulatório que não tem só atendimento médico, mas tem atendimento psicológico, tem atendimento da equipe de assistência social, tem atendimento de fonoaudiologia, atendimento de fisioterapia, atendimento de enfermagem. Então, tem sim a proposta de ser um atendimento integral, como deveria ser para quem trabalha com atenção primária, deveria ser destinado para todos os pacientes, né? Então, aqui como a gente está falando de terapia hormonal, a gente está falando de um processo de adequação de gênero, né? A gente tem também essa proposta como um projeto que seja protocolado no Ministério da Saúde. Como a gente está falando aqui, saímos de uma atenção terciária, então, inicialmente, começou esse processo do protocolo transexualizador dentro de hospitais universitários e acabou muito por uma necessidade de um advocacy de população, de movimentos LGBT, para que isso fosse levado para a atenção primária e para serviços ambulatoriais e ampliado o acesso para essa população. A gente tem, hoje, em unidades básicas de saúde e atendimento especializado para essa população, serviços completos de equipe multidisciplinar
com atenção à terapia hormonal, né, o atendimento integral à população, do qual eu trouxe aqui os exemplos de São Paulo, mas a gente tem ao redor do país ambulatórios dentro de unidade básica de saúde que servem de referência, são centros de referência também para iniciar o tratamento, e depois são transferidos para serviços terciários para poder realizar os procedimentos cirúrgicos, né? E algo que é importante a gente ressaltar é que desde a portaria federal, com o protocolo federal de 2013, a gente teve um aumento do atendimento à população trans. Então, além dos atendimentos que eram morosos, filas de espera muito grandes, a gente conseguiu aumentar o acesso dessa população aos serviços de saúde. Esses dados são dados do DataSUS. Em relação agora à terapia hormonal, que a gente pode falar um pouco, eu coloquei aqui os exemplos dos procedimentos que são disponíveis. Os procedimentos podem ser feitos no Brasil, né? Então, para as mulheres trans, orquiectomia, vaginoplastia, feminização facial, mamoplastia de aumento, tireoplastia, nem todos pelo SUS, alguns são mas são permitidos dentro do serviço privado de saúde. Para os homens trans, esterectomia total, neofaloplastia, que ainda tem caráter experimental, ou seja, só pode ser realizado dentro de centros universitários, com caráter de estudo científico. Metoidioplastia, mastectomia redutora e tireoplastia, né? E esses procedimentos, processo transexualizador do SUS, à medida que a gente teve maior acesso dessa população, também teve maior busca e maior realização desses procedimentos no SUS. Da sua experiência, porque o senhor trabalha no ambulatório, dentro do hospital das clínicas da Universidade de São Paulo, né? Da sua experiência, como que funciona? Se tem alguma diferença muito grande desse ambulatório no ambiente terciário, no ambiente hospitalar, se ele segue também o mesmo modelo do ambulatório da atenção primária, como que a gente pode explicar esse ambulatório? Olha, o ambulatório, é claro que as pessoas que acabam chegando lá no hospital, por exemplo, né, a necessidade delas de realização de procedimento cirúrgico, que é para isso, mas o que o hospital está voltado, ela acaba sendo muito mais, né, significativa, então nossa atenção acaba recaindo para essas pessoas, né, mas é claro que também muitas dessas pessoas, elas também chegam lá, muitas vezes querendo uma questão de hormonização, que não seria tanto o caso, é mais para aquelas pessoas que necessitam de procedimentos cirúrgicos, né? Então, o que mudou? Até o ano passado, né, para uma pessoa poder realizar procedimentos cirúrgicos, e principalmente as cirurgias genitais, ela tinha que passar por todo um período de 2 anos de acompanhamento multiprofissional antes de, vamos dizer assim, entre aspas, estar apta essa pessoa para realizar as cirurgias genitais. Isso já mudou, isso passou a ser 1 ano. Como mudaram também outras questões, até em relação à própria questão da psicoterapia. Então, aí eu acho que entra aquilo que a gente estava falando antes, do projeto terapêutico singular para cada pessoa. Né? Nem todas as pessoas, através das resoluções até do Conselho Federal de Medicina agora, por exemplo, necessitarão com obrigatoriedade se submeter à psicoterapia. Apesar que psicoterapia é bom para todo mundo, né, eu acho. Exatamente. Mas, enfim, mas independente disso, né, não existirá mais isso. Então, eu acho que daí a gente pode encontrar um paralelo, né, do projeto terapêutico singular para cada pessoa, junto com a questão primária, né, que daí ele vai ser parecido, né, a partir de agora, junto com aquela atenção primária que é feita para a pessoa na nossa unidade básica de saúde. Uhum, exatamente. E aqui, para a gente poder ir chegando no nosso último tópico, o penúltimo tópico, na verdade, a gente tem o fator da transgenericidade através do tempo, né? Então, para a gente tirar essa ideia de que transgênero é só a pessoa que passou da puberdade ou a pessoa que é adulta. Então, é possível, sim, ser transgênero desde criança. Aqui a gente tem, nessa imagem, que é de uma entrevista do Estadão de 2018, a gente tem transgênero ao longo de várias idades, né? Então, tá a Melissa Doblado, que na época tinha 14 anos, na época tinha 12, hoje 14, Pierre Yoahan, jovem adulto de 21 anos, Bruna Valim, que era diretora do fórum do ONG AIDS, faleceu esse ano, aos 45 anos, Thaís Azevedo, 71 anos, que é uma história de uma pessoa transgênero que dentro do Brasil consegue ultrapassar o número da expectativa de vida, que hoje a gente sabe que a expectativa de vida é bastante reduzida nessa população, mas algo que é importante a gente falar, dentro desse tema de transgênero
a pessoa transgênero se identifica com uma identidade fora da que foi atribuída ao nascimento, desde a idade jovem, é importante a gente abordar um tópico que foi bastante polêmico esse ano, com as atualizações do protocolo transexualizador, a redução da idade. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente sobre essa polêmica da redução da idade, do acesso a jovens, né, ao protocolo transexualizador. A questão da hormonização em si, ela desde que tem anuência, né, da própria pessoa, ou seja, da própria pessoa trans, e com também anuência de um responsável legal, então a questão da hormonização cruzada que eu falo assim, utilizar hormônios correspondentes ao gênero com qual a pessoa se identifica, ficou permitido a partir dos 16 anos de idade. A questão de cirurgias, elas só podem ser contempladas em qualquer uma, né? Qualquer procedimento cirúrgico a partir dos 18 anos de idade, desde que a pessoa tenha passado por uma avaliação por uma equipe multiprofissional, respeitando o projeto singular, etc., por no mínimo 1 ano. Tá? Então, a partir dos 18 anos, qualquer procedimento cirúrgico, e a hormonização a partir dos 16 anos de idade, desde que tenha um responsável legal, né, assinando isso. Existem também algumas terapias, como a terapia de bloqueio da puberdade, por exemplo, né, em que você você suprime a puberdade, ou seja, você dá mais tempo para a pessoa realmente, vamos dizer assim, decidir em relação à sua identidade, ou se vai querer realizar procedimentos até de hormonização, procedimentos cirúrgicos. Isso acaba sendo mais interessante, né, para os adolescentes, só que esse tipo de procedimento ele só pode ser feito em hospitais hospitais universitários ou dentro de hospitais do SUS e que estejam dentro de um protocolo de pesquisa. Então, a questão do bloqueio da puberdade, no Brasil, por enquanto, é só para projetos de pesquisa dentro de hospitais universitários ou conveniados do SUS, dentro de um protocolo de pesquisa regularmente matriculado, em poucas palavras, tá? E é importante a gente levantar que a expectativa de vida da população trans no Brasil é metade da expectativa de vida da população em geral. Então, a gente tem uma pessoa trans no Brasil, é esperado que ela viva até os 35 anos por esses vários fatores que a gente já abordou antes. E quando a gente fala de facilitar esse acesso da população trans à terapia hormonal, aos procedimentos de adequação de redesignação sexual, é importante a gente falar que a gente está trabalhando com uma melhoria da qualidade de vida, da qualidade de saúde mental dessa população também. Tem um estudo canadense de 2000 e, talvez falhe a época, se não me engano, 2017, chamado Transpulse, que acompanhou 80 pessoas trans que estavam passando pelo procedimento em determinado hospital, e desse estudo foi visto que apenas 1% dessa população, depois de realizar a terapia hormonal, se arrependia do procedimento. Então, uma quantidade, na verdade, menos de 1%. Então, uma quantidade muito pequena de arrependimento pelo procedimento, quando a gente tem, na verdade, um grande número de pessoas que vão se beneficiar por terem maior passabilidade social, então, uma redução do estresse de minorias, uma redução de fatores que podem expor ela a risco de violência, né, a risco de morte, lembrando que o Brasil é um país violento para essa população, então é muito mais benéfico a gente melhorar o acesso dessa população ao protocolo transexualizador, melhorar o acesso terapêutico a essa população, do que a gente continuar reproduzindo certos estigmas sociais. E aqui a gente fala... Pode falar. Só complementando um pouco isso, né, em relação a isso, tem um estudo também muito, muito bacana que saiu agora há pouco tempo, do grupo lá de Amsterdã, onde eles incluíram mais de 6.500 pessoas que procuraram lá o serviço de identidade de gênero, né, daquela cidade, enfim. Eles verificaram que 0,6% das mulheres trans e 0,3% dos homens trans apresentaram questões de arrependimento em relação a em relação às cirurgias genitais. Isso ao longo do acompanhamento desde 1975. E que esses valores, né, eles não têm aumentado ao longo dos anos. O que indica? Que com a maior aceitação social, a pessoa ela se reconhece melhor, e também com o próprio reconhecimento da própria educação, da capacitação dos profissionais de saúde em reconhecer e auxiliar essas pessoas. Então, é difícil a gente discriminar
né, exatamente o que é, mas, sem dúvida nenhuma, esses procedimentos dão muito mais qualidade de vida, tanto do ponto de vista pessoal, quanto também em relação à saúde mental. Alguns determinantes, acho que são importantes eu dizer para vocês, né, alguns estudos mostram, por exemplo, que 70% das pessoas trans, elas vão ter algum diagnóstico psiquiátrico. Quando eu falo de diagnóstico psiquiátrico, de, por exemplo, depressão, ansiedade, tá, ao longo das suas vidas. 45% das pessoas trans podem ter um episódio depressivo ao longo das suas vidas, assim como também ansiedade, uso de substâncias psicoativas, histórias de tentativas ou de suicídio muito mais frequentes do que a população em geral, né? E como a gente, enquanto profissional da saúde, e estando ao lado dessas pessoas, a gente pode minimizar todos esses indicadores que hoje ainda em dia continuam. Exato. E aí, basicamente encerrando o nosso tema de discussão, com a importância de a gente falar sobre o suporte psicológico a essa população, de a gente reduzir esse preconceito sistemático e estrutural em relação à população trans, das mudanças e adaptações enquanto profissionais de saúde, enquanto sistema acadêmico, educativo, trazendo os debates da diversidade para dentro desses ambientes acadêmicos e melhorar também o acolhimento, né? Evitando reproduzir preconceitos que são falas e preconceitos que são já estruturais na nossa sociedade e melhorando o nosso acolhimento para essa população, que com certeza a gente melhora a qualidade de vida dessa população, como bem disse o Dr. Jean. É para finalizar aqui? Se você quiser complementar aqui sobre suporte psicológico, mas é basicamente o que o senhor falou, né? Não, mais ou menos, mas em cima disso, sim. Exato. Exatamente o que a gente está falando agora são os avanços no debate, né? Então, a gente tem, recentemente, a despatologização da transgenicidade. A OMS retirou em 2018 o fator da população transexual como patologia, né? Dentro dos protocolos, mas a gente tem, enquanto comunidade acadêmica, enquanto comunidade profissional de saúde, seguir trabalhando políticas públicas para melhorar o acolhimento dessa população e avaliando quais são os novos paradigmas, né? A gente tem a discussão agora, a gente também tem que introduzir nessa discussão de diversidade de gênero, a introdução à saúde das pessoas não binárias, que a gente estava conversando também, e como que é importante a gente entender essas mudanças sociais para melhor acolher essas pessoas. Doutor Jean, se eu queria finalizar nesse quesito, que a gente estava falando... Para finalizar, né, e aí estabelecer também algumas questões sobre a diversidade de gênero, e com esses anos aqui de trabalho, experiência aqui no campo, né, para dizer para vocês o seguinte, né, que a melhor forma de entender a identidade de gênero de alguém é ouvindo essa pessoa. Gostaria de terminar com essa frase. Exato. E eu queria agradecer a presença de todo mundo. Hoje, para as considerações finais, eu trouxe fala da Jaqueline Rocha Cortez, que é uma mulher trans que representou o Brasil como a primeira consultora transexual na UNAIDS, nas Nações Unidas. A partir do momento que você abre a saúde sexual e reprodutiva da população trans e atrai a população para o serviço de saúde, então a convivência dentro do serviço de saúde começa a existir e a tendência é naturalizar, porque cada vez mais pessoas vão encontrar travestis, mulheres trans e homens trans dentro do serviço de saúde. Então é importante a gente abrir as portas do serviço de saúde, a gente entender, acolher e conviver com pessoas trans e travestis para poder normalizar essas existências e deixar de marginalizar essas pessoas na sociedade. Doutor Jean, vou deixar agora abrir o espaço para as perguntas, mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer demais, porque eu sou um fã seu. Então, quero agradecer muito por ter aceitado participar desse projeto, agradecer todo mundo que está assistindo, informar para quem está assistindo também, para quem vai assistir a aula gravada depois, que a gente já anunciou todas as companhias que vão ser auxiliadas, mas a gente vai auxiliar Casa Aurora de Salvador, Transveste de BH, Casa Chama de São Paulo e a Casinha no Rio de Janeiro, tá, com as doações que foram realizadas nessa campanha. Deixar aberto o convite para todo mundo, doutor Jean também, para a aula de domingo, que vai ser a aula sobre saúde mental LGBTI com o doutor Bruno Branquinho, que é o psiquiatra que atende na Casa 1, que é uma casa de acolhimento também, e escreve para a Carta Capital. E, na segunda-feira, a gente vai encerrar nosso projeto com a última aula sobre história da saúde, história do movimento LGBTI no Brasil, dando um foco na saúde dessa população
com o convidado, o doutor Ailton Vieira, que é médico de família e comunidade. Muito, muito, muito obrigado, doutor Jean. A gente vai abrir agora para perguntas, como a gente sempre faz, vamos deixar 10 minutinhos finais. Pergunta quem quiser fazer, já anuncia aqui no chat e eu vou pedir para abrir o microfone, à medida que eu for chamando o nome. Então, só também para te agradeço, Edu, pelo convite, muito obrigado, tá, pela consideração, agradeço vocês de estarem ouvindo, e sejamos, né, multiplicadores de saúde, tá? Por favor. Júlia, muita seriedade, cuidado com a abordagem do tempo. Parabéns pela aula, professora. Obrigado, Júlia. Júlia, que foi a nossa primeira convidada do projeto. Está acompanhando também. Vou deixar aberto um pouquinho, se a gente não tiver dúvidas hoje. Já libero o doutor Jean também. Eu acho que ele tem compromisso já. Não, tudo tranquilo, dá para tocar aqui. Tem um lance que a gente não falou. Pode falar. A questão de autolesões não suicidas, o quanto que essas pessoas, muitas vezes por falta de cuidado de saúde também, acabam muitas vezes se machucando, né, por questões de sofrimento e de não terem amparo em relação aos seus corpos, né? Exato. É que a parte do suporte psicológico a gente precisa conversar sempre, dar o suporte também para a prevenção do suicídio, né? Prevenção de ideações suicidas, prevenção do suicídio. E autolesões são muito frequentes também, né? Que na população trans em geral, não na população LGBT em geral, mas a população trans também tem uma incidência maior que na população em geral. A Andressa, as aulas todas estão gravadas, e eu peço desculpa aqui que eu ainda não consegui fazer o upload de todas, porque eu preciso editar cada vídeo para poder colocar no YouTube. Mas todas elas vão ser até o final do mês. Eu te dou minha palavra, porque eu tenho que fazer isso também. Até o final do mês, eu vou colocar todas as aulas no meu canal do YouTube, que está no e-mail também, tá? Então, se você não conseguiu ver nenhuma aula anterior, não se preocupa, vai estar tudo disponibilizado no meu canal do YouTube, que o link está na assinatura do e-mail que eu enviei para vocês. É porque eu tenho que editar e eu estou fazendo tudo sozinho. Então, acaba que acumula muita coisa. De nada. Tá, o Lucas fez uma pergunta. A idade para iniciar a terapia hormonal seria a partir dos 16 anos. Mas como fica a questão de retardar a puberdade e impedir o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários? Pois é, Lucas, essa é uma questão, né? Naqueles hospitais hospitais universitários, hospitais conveniados pelo SUS e que estão em protocolo de pesquisa, hoje em dia, você estando em um protocolo de pesquisa e as pessoas indo buscar ajuda, elas podem pleitear esse bloqueio de puberdade. É claro que isso tudo vai requerer uma avaliação antes, né? As questões das características sexuais secundárias, né? A gente conseguiu um pequeno avanço, que foi a questão de você diminuir um pouco a idade de iniciar a hormonização, né, para os 16 anos de idade, e isso, infelizmente, né, essas questões aí ainda vão permanecer, mas existe uma série de aspectos aí que mereceria, quem sabe, uma discussão mais aprofundada, que não vai dar tempo aqui para conversar com vocês hoje, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Mas a gente vai estar sempre conversando sobre isso. Inclusive, nas minhas redes sociais, eu vou colocando mais informações sobre a saúde da população trans. Uhum. Bom, então, como a gente não está tendo mais nenhuma pergunta, doutor Jean, vou liberar você. Agradeço muito, muito, muito. A gente vai continuar conversando, porque eu quero continuar trocando bastante ideia com você. Amém. E agradeço mesmo. E aguardo no domingo, todo mundo. Aguardo você também, tá bom?
Boa sorte para você e continue esse trabalho bacana que você está fazendo e, né, reunindo pessoas aí que se interessam pelo tema. Né, e obrigado por terem me escutado hoje. Abração para vocês. Até. Um Tchau, abraço, tchau. até mais. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Uhum.